A novidade se espalha. Volta fez sua descoberta em 1799 e a novidade rapidamente se espalhou. Ele demonstrou o efeito a Napoleão Bonaparte em 1801. Porém, mais importante, em março de 1800, ele relatou seus resultados numa carta extensa a Sir Joseph Banks, presidente da Royal Society na Inglaterra. A carta foi intitulada sobre a eletricidade estimulada pelo mero contato de substâncias condutoras de tipos diferentes, e nela Volta descreve seu aparato. Eu coloco as peças metálicas horizontalmente sobre uma mesa ou qualquer plataforma, uma a uma, por exemplo, uma de prata e acima da primeira adapto uma de zinco, sobre a segunda coloco um dos discos umedecidos, depois outra placa de prata, seguida de outra de zinco. Continuo formando uma coluna com altura máxima sem o risco de cair. Sem um semicondutor para detectar a voltagem, Volta usou seu corpo como detector e não pareceu se importar em levar choques elétricos. De uma coluna formada por 20 pares de peças, não mais, os choques que afetam meu dedo são de dor considerável. Então ele descreve um aparato mais elaborado consistindo em uma série de copos de água salgada organizados em círculo. Cada par é ligado por um pedaço de metal mergulhado no líquido de cada copo. Uma ponta desse metal é de prata, outra é de zinco, e esses metais podem ser soldados juntos ou ligados por um fio ou qualquer metal, desde que somente a prata fique mergulhada no líquido em um copo e somente o zinco no copo seguinte. Ele explica que esse modelo é mais conveniente que a pilha sólida, apesar de mais trabalhoso. Volta descreve detalhadamente as variadas sensações desagradáveis que resultam de se colocar a mão na vasilha, no fim da corrente, tocando um fio ligado à outra ponta na testa, na pálpebra ou na ponta do nariz. Por alguns instantes não sinto nada, porém depois, na parte ligada à ponta do fio, há outra sensação, uma dor aguda, sem choque, limitada precisamente à ponta de contato. Um tremor não somente contínuo, mas que em pouquíssimo tempo vai aumentando até determinado grau e torna-se insuportável e não para até que o ciclo seja interrompido. Mania de pilha, O fato de sua carta chegar a Banks é surpreendente, já que as guerras napoleônicas estavam em curso, mas Banks imediatamente espalhou a ideia a quem se interessasse. Em algumas semanas, pessoas por toda a Inglaterra estavam fazendo baterias e investigando as propriedades da corrente elétrica. Antes de 1800, os cientistas tinham de trabalhar com eletricidade estática, algo difícil e nada compensador. A invenção de Volta permitiu-lhes descobrir um leque de materiais líquidos, sólidos e gasosos reage a uma corrente elétrica. Dentre os primeiros a trabalhar com a descoberta de Volta estavam William Nicholson, Anthony Carlisle e William Cruikshank, que em maio de 1800 fez sua própria pilha com 36 meias coroas com pedaços correspondentes de zinco e papelão, e passou a corrente por fios de platina num tubo cheio de água. As bolhas de gás que surgiram foram identificadas como 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Henry Cavendish tinha mostrado que a fórmula da água é H2O, mas essa era a primeira vez que alguém dividia a água em elementos separados. A pilha de Volta foi a ancestral de todas as baterias modernas usadas em tudo, desde aparelhos de surdez até caminhões e aeronaves. Sem baterias, muitos de nossos dispositivos atuais não funcionariam. Então, Volta demonstrou sua pilha elétrica a Napoleão Bonaparte no Instituto Nacional Francês, em Paris, em 1801. Napoleão ficou tão impressionado que, no mesmo ano, lhe concedeu o título de conde. A linguagem do experimento é mais competente do que qualquer argumento. Fatos podem destruir nosso raciocínio lógico, o argumento lógico, mas não vice-versa, segundo Alessandro Volta. Reclassificando os metais. Além de dar a partida para o estudo das correntes elétricas e, desse modo, não apenas criar um novo segmento da física, mas rapidamente avançar no desenvolvimento da tecnologia moderna, a pilha de Volta levou a uma nova classificação química dos metais, pois ele experimentou uma variedade de pares de metais em sua pilha e descobriu que alguns funcionavam bem melhor que outros. Prata e zinco formavam uma excelente combinação, assim como cobre e latão. Mas se ele tentasse prata com prata ou latão com latão, não extraía eletricidade alguma. Os metais tinham de ser diferentes. Ele mostrou que os metais poderiam ser organizados numa sequência de modo que um se tornasse positivo quando em contato com o que estava abaixo. Desde então, essa série eletroquímica tem sido de valor inestimável para os químicos. Quem estava certo?
Um aspecto irônico dessa história é que Volta começou a investigar o contato de metais diferentes só porque duvidou da hipótese de Galvani. No entanto, Galvani não estava inteiramente errado. Nossos nervos de fato funcionam enviando impulsos elétricos ao corpo, enquanto o próprio Volta não desenvolveu sua teoria de forma inteiramente correta. Ele acreditava que a eletricidade se originava apenas do contato de dois metais diferentes, mas Humphrey Davy mostraria mais tarde que algo não pode vir do nada. Quando a eletricidade está sendo gerada, alguma outra coisa tem de estar sendo consumida. Davy sugeriu que havia uma reação química se desenrolando, e isso levou a importantes descobertas adicionais sobre a eletricidade. O Alessandro Volta ele nasceu em 1745 em Como, no norte da Itália. Chamava o nome completo Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Foi criado numa família aristocrata e religiosa que esperava que ele se tornasse padre. Em vez disso, ele passou a se interessar por eletricidade estática e em 1775 fez um dispositivo aperfeiçoado para gerá-la, que chamou de electroforos. Descobriu o metano na atmosfera no Lago Maggiore em 1776 e investigou a combustão através do novo método de ignição com a centelha elétrica dentro de um recipiente de vidro. Em 1779, Volta foi nomeado professor de física da Universidade de Pavia, cargo que manteve por 40 anos. Mas para o fim da vida foi pioneiro na pistola de controle remoto, através da qual uma corrente elétrica percorria 50 km de Como até Milão e disparava uma pistola. Isso foi o precursor do telégrafo, que usa eletricidade para se comunicar. A unidade de potencial elétrico, volt, leva o seu nome. Sua obra-chave é sobre a força atrativa do fogo elétrico. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.